E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o professor Dasley falando, mais uma vez aqui no canal Dasley Diversidades para vocês, certo, galera? E neste boom do nosso canal aqui no YouTube, né, nessa sequência aí de novos vídeos para novas playlists, trazendo mesmo essa temática da diversidade, né? Já tivemos aqui agora até paródias, né? Trabalhando essa questão de cursos de formação complementar. A partir de hoje, eu estarei entrando em um território mais complexo da matemática, através desse primeiro vídeo, né? Onde estaremos trabalhando aqui agora a matemática a nível superior, né? A nível de graduação. Então, para a alegria de muitos que saem do ensino médio e entram em cursos superiores de graduação, na área das exatas, sabem o que eu estou falando, né? Você ter um conteúdo mais complexo, mas eu quero dar a minha, digamos que, cara à abordagem desses conteúdos, mesmo em suas respectivas complexidades, né? E neste vídeo em particular, né, é a primeira parte, né, de uma série de outras partes aqui, onde estaremos trabalhando aqui, né, matemática superior, especificamente sobre os cálculos, certo, galera? Então, começaremos agora a trabalhar também na área superior. É claro que dando passos um pouco mais lentos, digamos assim, em relação ao nível básico, até porque já tem muito tempo que eu não mexo com essas partes da matemática de um nível de graduação, né? Então, são coisas que se a gente não está ali no nosso dia a dia mexendo, resolvendo questões, a gente acaba esquecendo algum manejo ali no cálculo e tal. Então, à medida que eu estou revisando esses objetos de estudo da matemática do nível superior, né, eu estarei aqui apresentando para vocês. E neste vídeo de hoje estaremos começando, né, digamos que uma introdução ao cálculo através da compreensão desse primeiro objeto de estudo específico do cálculo, né? Lembrando que antes, né, antigamente, esse objeto aí, limites, ele era trabalhado até mesmo no ensino médio, né? Eu tenho aqui livros em minha casa, né, onde na terceira série do ensino médio ele já trabalhava essa questão dos limites e inclusive derivadas e até mesmo integrais, né, que para quem está aí na graduação na área das exatas, que está estudando disciplinas como alguns cursos vão chamar cálculo 1 ou outros cursos vão chamar cálculo A, ou inclusive tem um nome de matemática básica, mas no fundo também é abordada essa questão dos limites, né, das derivadas e dos integrais, né, das integrais. Então, assim, estaremos explorando aí essa parte, certo? Que antes era explorada até mesmo no ensino médio, mas agora geralmente só é explorado no ensino superior para aqueles que entram em cursos de graduação na área das exatas, certo, galera? E aí, sem mais delongas, né, vamos ao que interessa, que é explorar, de fato, o que são os limites, certo? E assim, para quem já assiste meu canal, sabe que eu tenho meu jeito descontraído, né? Coloco memes, às vezes, no meio do vídeo, né? E assim, essa minha essência, independente do objeto que eu estou trabalhando, seja ele mais simples ou mais complexo, não tem como perder, né? A minha essência, né? E é o que faz o canal das diversidades, né? Então, assim, a gente vai trabalhar esses objetos, mas de uma maneira também descontraída, né? E assim, partindo do basicão. Então, assim, eu sei que muitos que estudam o cálculo 1 ou cálculo A, que começam a estudar na graduação, né? Esse assunto aí, limites, parece que é o terror, né? Do pessoal das exatas, né? Inclusive, às vezes a maioria sai do ensino médio, né, vai para um ensino superior
E essa coisa, meu Deus, cálculo, como é que eu vou trabalhar cálculo? E, inclusive, é até um divisor de águas, né? Reprova muita gente. Então, eu vou tentar fazer, né, com que vocês entendam, partindo aí do basicão, certo, pessoal? Do basicão mesmo. E quando eu estou falando em basicão mesmo, eu vou falar em algo que provavelmente no ensino médio vocês devem ter estudado, que vão ser aí as funções, certo, pessoal? Então, nós iremos trabalhar, né, partindo de funções. E a partir das funções, iremos aí tentar entender o que é que, no final das contas, são esses limites que reprovam muita gente no ensino superior, certo? Então, funções. Em particular, nós vamos para um tipo de função bem tranquila, né? Que é a função afim, certo? Função afim, ou também conhecida como função do primeiro grau, certo, pessoal? Então, vamos trabalhar aí esse tipo específico de função, função afim ou do primeiro grau, que vocês sabem que é aquela função onde o maior expoente da variável é 1, né? É aquele tipo de função que a gente escreve dessa forma aqui, né? f de x igual, né? Ignore aí a não perfeição da minha letra aqui, né? X mais b, onde a e b são números reais e o a ele é diferente de zero, certo, galera? Veja que aparece o x ali e quando não aparece o expoente, significa justamente que ele é 1, certo? Então pode ser dessa forma, né? E aí por isso que chama primeiro grau, porque o maior expoente do x é 1, né? Ou pode ser simplesmente desse jeito, sem aparecer o expoente, mas a gente já subentende que tem o 1 ali. Beleza. Aulinha básica aí de função afim ou primeiro grau, certo, galera? E aí vamos pegar um caso bem específico de uma função do primeiro grau, certo? A gente já entendeu aí o que são as funções afins. Vamos pegar um caso bem simples aí de função do primeiro grau. F de x igual x mais 1, certo, galera? X mais 1. Então, essa é a nossa função, né? Quando a gente estuda função, existem várias coisas que nós podemos fazer em torno de uma função. Eu posso analisar o domínio, contradomínio e imagem. Eu posso representar a minha função através de diagramas. Eu posso representar a minha função através de um gráfico, né? Eu posso calcular os zeros dessa função, né? Enfim, existe uma série de coisas que eu posso fazer quando eu estudo função. Uma das coisas que eu vou fazer aqui é calcular a imagem através de um valor do domínio. Lembrando que o domínio de uma função afim, ou seja, os valores que eu posso usar em uma função afim, são valores do conjunto dos números reais, certo? Então, quaisquer valores dos números reais eu posso usar, né, para o meu domínio. Né? Então, eu vou pegar um valor aí bem simples. Né? Eu vou pegar no meu domínio, ou seja, nos números reais, eu vou pegar 1. E o que é que eu vou fazer com esse 1? Se esse 1 vai ser o número do meu domínio, eu vou calcular, né, qual é a imagem quando eu escolho do meu domínio o número 1. Ou seja, dentre os números reais, eu peguei 1 e quero calcular qual é a imagem. Então, isso é fácil, né? Trabalho simplesinho lá de criança. Você vai pegar no lugar do x, que eu fiz ali, f de 1. Então, no lugar do x, eu substituo por 1. Né? Eu fico com 1 mais 1. Igual a quanto? A 2. Então, quando eu pego o número 1 do meu domínio, a imagem, ou seja, o resultado que vai ser gerado através das operações nessa função, né, é 2. E aí vejam que disso aí surge também outro conceito que a gente explora quando nós trabalhamos funções, que é a questão do par
ordenado, né? Que é, dado o número do domínio, qual é o número da imagem correspondente? E eu associo isso, né, com pares ordenados, onde eu tenho aqui x como primeiro número do par ordenado, né? X são números do domínio, nesse caso dos números reais, e eu vou ter os respectivos resultados que vão ser gerados através da fórmula lá de associação da minha função, que nesse caso a fórmula é x mais 1, e eles vão gerando resultados para cada valor do domínio. Esses resultados nós representamos como os valores de y, certo, galera? E aí o que acontece? Eu vou ter também essa outra coisa aí que está relacionada ao estudo das funções, que é o quê? A questão do par ordenado, pares x e y, de valores x que eu vou substituindo, encontrando os devidos resultados lá, y, né? Que eu vou ter que x vão ser os números do domínio, nesse caso vão ser números reais, e os y os resultados, né, que vão ser obtidos, que nesse caso, né, serão aí, né, farão parte do conjunto imagem, que nesse caso também vai ser o próprio real, né? E aí o que acontece para esse caso particular que eu encontrei aqui, eu vou ter o quê? X1, certo? E o Y2. Beleza, né? Então, é uma das coisas que nós fazemos quando nós estudamos funções. Aí vem uma outra coisa que eu falei aqui inicialmente, que acontece quando eu estudo funções, que é o quê? Pegar a minha função e representar ela no plano cartesiano. E para isso eu trouxe aqui o nosso amigo GeoGebra, né? Para quem sabe, é um software matemático, né? De geometria dinâmica, né? E aí o que é que acontece? Eu vou pegar os pares ordenados, né? X, Y, que, à medida que eu vou substituindo os valores de x e vou encontrando os valores de y, né? Por exemplo, né? Eu vou pegar um exemplo secundário aqui, certo? Mas foquem no primeiro caso aí, né? Vou pegar f de 2. Se eu tenho f de 2, né? A minha imagem vai ser quem? 2 mais 1, ou seja, 3, né? E aí eu vou ter qual par ordenado agora? 2 para o x e 3 para y. E aí o que é que acontece? Eu vou pegar esses pares ordenados que estão sendo gerados por essa função e coloco lá no meu plano cartesiano, certo? Então eu tenho que, quando o x é 1, o y é 2, então eu vou lá e marco, vamos lá, marcar, né, o ponto, 1, 2, aqui, né? E depois eu tenho esse outro ponto, quando x é 2, o y é 3, 2, 3, aqui, tá vendo? E vejam que aqui no GeoGebra, o bacana é isso, que à medida que eu vou marcando aí, né, no plano cartesiano, né, esses pontos também vão aparecendo aqui na janela algébrica. Ponto A, 2, ponto B, 2, 3, certo? Se vocês forem fazendo esses mesmos cálculos aí, né, e irem substituindo os valores de x, encontrando os respectivos valores de y, vocês notarão que esses pontos eles irão ficar alinhados por uma reta, que vai ser bem essa reta aqui. E aí o que é que acontece? Em outras palavras, né, e aí a gente sabe isso de lá do ensino, até mesmo fundamental, né? No nono ano, que já dá uma introdução a funções, né? E continua lá no primeiro ano do ensino médio, né? Que toda função afim, toda função desse tipo aqui, f de x igual a ax mais b, na hora de encontrarmos a sua representação no plano cartesiano, nós iremos nos deparar com esse ente geométrico aqui, com a reta. Então, a reta será o ente geométrico que irá representar a minha função afim. Vejam que foi exatamente isso que aconteceu aí. Se eu for substituindo os pontos, né, e depois alinhá-los, né, eu vou ver que vai dar uma reta. E aí, o que a gente vai fazer? Aqui no GeoGebra tem como eu representar a minha função. Então, eu vou aqui na janela de álgebra, certo? E coloco f, certo? Aí, abro parênteses de x, né, que ele vai gerar a minha função aí, igual a x mais 1. E eu dou um Enter. Beleza. Então, veja que ele criou de novo aí a reta, tá vendo? Ele criou a reta e veja que até destacou na cor verde, porque essa reta agora, ela não é só uma reta qualquer. Ela representa essa função aí. F de x igual a x mais 1. Beleza, galera?
Então, o que é que acontece? A partir daqui, né, eu quero que a gente, né, juntos aqui, pense na seguinte questão. Vamos deixar esse ponto B de fora, vou ocultar ele aqui, certo? Vou ocultar ele aqui. E também, como eu disse a vocês, né, vamos deixar esse f de 2 de fora dos nossos cálculos, certo, galera? Vamos focar apenas aí no f de 1, que a gente encontrou inicialmente. Vamos deixar o f de 2 de fora e vamos focar no f de 1. Aí, o que que acontece? Vamos analisar aqui no gráfico. Eu vou dar um zoom aqui. Vou dar um zoom. E vamos analisar o seguinte. Vamos focar aqui no x, na abscissa, né, sendo 1. E o y, né, ordenada, sendo 2. Imaginem, né, e a gente sabe que o plano cartesiano ele é infinito, né, em 4 sentidos aí, né? Ele é infinito para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, beleza? E aí vamos focar no seguinte agora. Imaginem que, né, eu venho de lá da direita, né, do infinito, né, lá da direita, vou até mudar aqui para vocês entenderem o que eu quero dizer. Eu venho daqui, da direita, certo? E vou caminhando em x em direção a esse 1 aqui do domínio, certo? Eu venho de lá do infinito e vou caminhando em direção a ele. E aí, o que é que eu quero saber em torno disso? Eu quero saber o seguinte: se eu vier caminhando de lá da direita em direção a esse 1, né, no que diz respeito aos valores de x, o que é que acontecerá com os valores de y? À medida que eu venho de lá da direita caminhando, se aproximar de 1, e aí eu foco nessa palavra aproximar, né, se aproximar, né? Então, à medida que eu venho da direita e me aproximo do 1 em x, o que é que acontece com os valores de y? Por exemplo, vamos pegar aqui um valor que está à direita do 1. Vou pegar o 4, por exemplo, né? O 4, né? Se eu fizer o x igual a 4 nessa função aqui, né, o y vai ser, obviamente, 4 mais 1, ou seja, 5, né? Ou seja, o y vai ser esse valor aqui, correto? E, naturalmente, eu vou ter esse ponto aqui, o ponto 4, 5, beleza. Um valor de lá da direita do 1. E obtive 5 lá em y. Aí vamos pegar, por exemplo, que eu vou caminhar um pouco vindo de lá da direita e vou agora para o 3. Ou seja, quando agora o meu x é 3, eu caminhei um pouquinho vindo da direita, né? Qual vai ser o meu valor de y? Obviamente vai ser 4, né? Que é 3 mais 1, 4. Aí notem o seguinte: se por um lado eu saí do 4 e vim para o 3, eu caminhei vindo da direita, né? Veja que em y o valor saiu de 5 e foi para quanto? Né? 4. Né? O valor também caminhou, né? Por exemplo, se eu saio de 3 e vou para o 2, observem que o valor lá em y, que vai ser agora 2 mais 1, 3, também está sendo alterado. Tá vendo? Aí o que é que acontece? Eu vou dar uma parada aqui agora. Vou dar uma parada aqui, né? Aí eu poderia já dizer, então vamos sair do 2 e vamos para 1. E vamos analisar isso aí. Só que eu não quero analisar isso agora, certo? Não quero analisar isso agora. Nós sabemos, né, que existe uma propriedade dos números, né, racionais, dos números irracionais, dos números reais, que se chama densidade, né? Densidade. Em outras palavras, né, dado dois números reais, né, existem infinitos números ali. Então, por exemplo, né, seria a espécie do zoom. Né? Veja que eu dei um zoom agora. Veja que apareceu aqui, ó, 1,5. Tá vendo? Então, entre 1 e 2, eu tenho aí 1,5. Aí eu volto à minha questão, né? Se agora eu caminho vindo de lá da direita, né? Do 2 para 1,5, aqui, em x,
O que é que vai acontecer com o meu valor lá em y? Se eu substituir 1,5 nessa função aqui, 1,5 mais 1, 2,5. Então, vem para cá. Né? Ou seja, veja que, né, aqui já dá para a gente ver um comportamento. E se eu vier caminhando de lá da direita, né, substituindo valores vindo da direita, né, se aproximando do 1, né, em x, os valores de y, note que eles também irão se aproximar de quanto? Do valor que eu tinha encontrado lá inicialmente, quando eu substituía 1. Ou seja, os valores em y, eles se aproximam de quanto? De 2. Né? Veja que de 1,5 em x, né, lá em y foi 2,5, se aproximou de 2. Né? Aí, como eu falei, não existe essa propriedade, né, de densidade, que existe infinitos números, dados dois números reais, entre eles ali. Então, vou dar mais um zoom aqui. Pronto. Veja que já apareceram mais números aí. Entre 1 e 2, apareceu agora 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, né? Não é que o 1,5 sumiu, não, viu? Ele está ali entre 1,4 e 1,6, né? Vou dar um zoom mais aqui, para a gente ver mais ainda. Cadê? Um zoom para vocês entenderem o que é que eu quero falar. Pronto, tá vendo? Olha o 1,5 lá, tá vendo? E o 1 tá aqui, o 1 tá aqui, o 1,5 tá aqui. Vamos pegar agora e vamos nos deslocar de 1,5, vamos para 1,2, né? Se aproximando bastante aí de 1. Né? Quando eu substituo 1,2 na minha função f de x igual a x mais 1, veja que eu vou encontrar quem lá em y? Eu vou encontrar 2,2, que é 1,1 mais 1,1, ou seja, 2,2. Eu vou encontrar esse cara aqui. Ou seja, ele está, veja que se aproximando. Era 2,5, agora ele vai para quanto? Para 2,2, ou seja, ele está se aproximando de 2, certo? Então, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é o seguinte, que à medida em que eu saio de lá da direita, né, e me aproximo do 1 em x, os meus valores de y, eles vão se aproximando de quanto? De 2. Para cada x que eu vou me aproximando do 1, vindo da direita, o meu y, ou seja, o meu resultado, ele se aproxima de 2. Então, o que é que acontece? Aqui é o momento crucial onde entra o conceito de limites, que parece que é uma coisa do outro mundo, mas no fundo, né, limites são essas coisas que nós estamos falando aqui, certo? Que à medida que eu me aproximo, né, à medida que eu me aproximo de um número, né, eu vou chegando ali em determinados resultados, e esses resultados serão o quê? Os limites, né? E eu peguei aqui alguns slides, né, para mostrar para vocês, né, isso que a gente está explorando aí. E aí é onde entra a definição, né? O que é limite, né? E aí a forma de ler o limite, né? E aí vem essa notação realmente mais formal, né? É justamente isso aí. Nós definimos que o limite de uma função é um determinado número, que ele está chamando aí de L, quando o x tende a um determinado outro número, que ele está chamando de A, né? Quando nós podemos tornar os valores de f, ou seja, os valores que serão resultados, né, através dos cálculos na função, né, tão próximos a esse valor que a gente está definindo, né, como o limite, ou seja, o L, à medida que a gente tome os valores de x, né, suficientemente próximos aos valores de A. Né? Eu sei que aqui ficou meio confuso. Né? Gente, o
que é isso aí? Ainda não entendi, né? Vamos voltar para cá, para a nossa função simples, né? A nossa função f de x é igual a x mais 1. Lembre dela aqui, ó, é f de x igual a x mais 1, né? Lembre da nossa função aqui. Então, o que é que eu estou querendo dizer, né? Com limite, né? Com L, com x, tende a... Veja que eu saindo de lá da direita, né, e pegando valores próximos a 1, mas sem chegar no 1, os valores de y, eles vão se aproximando de quanto? Ou seja, os valores da função vão se aproximando de quanto? De 2. Então, em outras palavras, né, é claro que aqui, né, a gente vai ver uma outra questão também, dentro disso que a gente está trabalhando, né, que existe a questão do limite quando ele vem da direita e quando ele vem da esquerda, certo? Que é um outro pontozinho que a gente vai entender daqui a pouquinho. Mas o que é que está acontecendo aqui, né? Eu tenho a minha função, né? A minha função que é x mais 1, beleza? Então, eu vou até reescrever ela aqui. A minha função f de x é igual a x mais 1, certo? Essa é a nossa função. E o que acontece? Veja que eu estou pegando valores de x vindo da direita, se aproximando de quanto? De 1, certo? Se aproximando de 1. Então, eu estou pegando valores da minha função, né? A minha função f de x, né? A minha função f de x, né? Que é definida aí acima, né? Como x mais 1. Então, poderia escrever o x mais 1, mas eu vou escrever só f de x mesmo, certo? Então, eu estou pegando valores vindo da direita e me aproximando de quanto? De 1. E veja que o que é que está acontecendo nesse caso aí? À medida em que esses valores estão se aproximando de 1, eu não estou ainda assumindo que o valor de x é 1. Eu estou dizendo que eu estou me aproximando de 1. Então, à medida que eu me aproximo de 1, nesse caso aí, vindo da direita, os meus resultados lá, né, eles estão se aproximando de quanto? De 2. Então, em outras palavras, é aqui onde nós colocamos agora esse tão temido lim, ou seja, o limite, né? A observação que eu quero fazer é o seguinte: nesse caso, como nós estamos pegando apenas valores vindo, né, da direita e se aproximando do 1, a direita em matemática a gente considera como, né, o sentido positivo. Então, nesse umzinho aqui, eu vou colocar uma anotação desse jeito aqui, com um maisinho aqui, como se fosse uma espécie de expoente, né? Mas não é um expoente. É só para a gente entender que eu estou pegando valores, né, vindo da direita e me aproximando desse 1. Né? E à medida que isso vai acontecendo, né, os meus valores, né, f de x, né, eles estão se aproximando de quanto? De 2. Então, é isso aqui que é a definição de limites, né? E nesse caso em particular aí, né, nós vamos dizer que estamos trabalhando com um limite lateral, né? O que é que vai ser o limite lateral, né? Eu vou mostrar agora para vocês o que é essa questão do limite lateral. Então, nós vamos dizer assim, que à medida em que a minha função, né, ela vai se aproximando, né, à medida que ela vai se aproximando, né, do meu valor A, né, à medida que os valores de x, eles vão se aproximando do valor A pela direita, e aí eu quero que vocês tomem isso aqui, pela direita, certo? Que é o que aconteceu aqui no nosso caso. O que é que acontece? Nós estamos notando, né, que os valores, no nosso caso, eles estão se aproximando de quanto?
De 2, né? Aqui é porque ele está falando de uma outra função, mas vamos tomar o nosso caso aqui como exemplo. Então, à medida que os valores estão vindo da direita e se aproximando de 1, os meus valores de f de x, eles estão se aproximando de quanto? De 2. E aí a gente define dessa forma, que é o limite quando a nossa função, né, com o x tendendo a, o nosso caso lá, né? O nosso a é 1, né? Então, à medida que a nossa função tende a 1 pela direita, né, os valores de f de x, eles estão indo para quanto? Caminhando para quanto? Para 2. Então, essa é a primeira definição que a gente tem que entender de um limite, né? Que é o limite lateral, né? Vindo da direita. E uma pergunta que cabe aqui, né? Ah, beleza. O limite pode vir da direita. E ele pode vir também da esquerda? Pode sim, né? Só eu vim aqui, ó, voltando aqui para a minha função, né? Voltando para a minha função, né? E aí é o seguinte, vamos imaginar que a gente começou aqui no menos 1. Então, veja que quando o x é menos 1, se eu for lá na minha função e substituir, eu vou encontrar que y é zero. Beleza, então, por isso que ele está até nesse ponto aqui. Aí, o que é que acontece? Veja o que é que vai acontecer. É zero o valor de y, quando o x é menos 1. Se eu vou substituir zero, né, no lugar de x, eu coloco zero. Então, veja que se no lugar do x, nessa função, colocar zero, o valor em y, ele sai de zero e caminha para quanto? Para 1. Né? Ele vem para cá. Ué. Então, estava aqui inicialmente, quando o x é menos 1, o y é zero. E quando eu substituo no lugar do x aqui é zero, o y é 1, caminha para cá. Vamos continuar a peregrinação aí nesses intervalos. Aí vamos sair, né? Agora, por exemplo, daqui do zero, a gente estava em menos 1, né? A gente estava em menos 1 lá em x, viu que o resultado em y era zero. Quando a gente substituiu zero no lugar do x, a gente encontrou aqui 0 mais 1, 1, aí caminhou para cá. Então, o valor de x caminhou para cá, né? Vindo agora de onde? Da esquerda, certo? Vindo da esquerda. Então, e o valor de y caminhou para cá, para 1, de 0 foi para 1. Vamos caminhar mais um pouquinho agora, vindo da esquerda, ó, para 0,5 em x. Então, se eu substituir 0,5 nessa função aqui, 0,5 mais 1 dá quanto? 1,5. Opa! Então, a minha função também aqui em y sai de 1 e vai para 1,5, né? Vamos dar mais um outro zoom aqui, e aí vamos pegar agora, por exemplo, vamos sair de 0,5 e vamos para 0,8, que está encostando em 1. Só que lembrando, agora nós estamos vindo de onde? Da esquerda, certo? Estamos vindo da esquerda. Então, se eu substituir no lugar do x aqui nessa função 0,8, veja que o meu resultado vai ser o quê? 0,8 mais 1, 1,8. Sai de 1,5 e vai para 1,8, ou seja, está quase encostando em 2. Então, o que é que está acontecendo aqui? Está acontecendo o outro tipo de limite que a gente chama de limite lateral. Né? O que é o limite lateral? É quando eu analiso o vindo da direita, que nesse caso a gente representa com essa notação aqui, usando o mais, ou nesse último caso que a gente está trabalhando agora, que a gente está vindo com valores de x, né, se aproximando, né, tendendo a um vindo da esquerda, e aí a gente usa essa outra notação, com um menos. Em nosso exemplo, o que é que acontece? Nesse caso, né, mesmo que eu mudo o sentido do meu limite lateral, né, que agora nós estamos pegando valores de x se aproximando de 1, mas vindo de lá da esquerda, e aí a gente usa o menos aqui na notação, mas veja que os valores de f de x, eles continuam se aproximando também de quanto? De 2, né?
Então, veja que o que é que acontece nesse caso, os dois limites laterais, né, se aproximando de um vindo da direita e se aproximando de um vindo da esquerda, dessa mesma função, ambos os limites laterais, eles resultam em quanto? Em 2, né? Em 2. Então, o que é que a gente diz nos estudos das funções, né? A gente vai dizer o seguinte, né? E aí é onde entra o clímax desse vídeo de hoje, né? Eu não vou me prolongar porque a ideia realmente é só a gente dar os primeiros passos aqui no estudo de limite, né? Então, quando o limite, né, vindo da direita, ele é o mesmo valor do limite vindo da esquerda, né? Em outras palavras, quando os limites laterais da direita e da esquerda daquela mesma função tendem, ou seja, se aproximam de um mesmo número real, a gente vai definir que o limite daquela função se aproximando, né, tendendo o x para aquele número, a, né, que no nosso caso é 1, ele vai ser o valor tal, que no nosso caso lá é o 2. Então vejam que nós vamos ter isso. Combinando essas duas coisas, nós vamos ter agora sim que o limite dessa nossa função aí, né, o limite dessa nossa função f de x, né, que é x mais 1, né, quando o x tende a 1, e isso independe se é pela direita ou pela esquerda, que a gente já viu que dá o mesmo valor, a gente vai definir que o limite dessa nossa função aí, né, quando o x tende a 1, ele é 2. Então, basicamente, isso aqui é a definição de limite, certo, galera? É quando eu analiso, né, o comportamento do x, quando ele vem da direita, caminhando para aquele número que eu quero analisar, né? Quando eu analiso o comportamento vindo da esquerda, né, se aproximando daquele mesmo número ali, eu vejo que os valores são iguais, isso aqui é a definição de limites. Então, né, limite é isso, né? Quando eu posso tornar o valor de f de x tão próximos ao L, que nesse caso aqui o nosso L é 2, é o limite dessa função, certo? Então, à medida em que eu tomo o valor do x suficientemente próximo, mas diferente de quem? Do azinho. Nesse caso aqui, o nosso azinho é quanto? 1, certo? Então, nossa f de x está aqui, x mais 1. O nosso azinho, galera, é 1, o nosso azinho. Então, à medida que eu tomo os valores de x suficientemente próximos a 1, que foi o que aconteceu aqui, tanto vindo pela direita como pela esquerda, f de x, ela vai ser o quê? Ela vai ser próxima, né? Ou seja, o resultado vai ser próximo a quanto? A 2, né? Que é o nosso L aqui, o nosso limite. Certo, galera? Então, essa é a primeira aula, né? Não vou me prolongar. Isso aqui realmente foi para vocês entenderem a raiz, né, do que é um limite. A gente viu que existem os limites laterais, né? Eu analiso a função, né, vindo pela direita, lá em x, e vejo o comportamento em y, para onde y está se aproximando. Analiso pela esquerda, né? Vejo para onde os valores de f de x estão se aproximando, estão tendendo, à medida que eu vou pegando valores, né, de x se aproximando pela esquerda. Se os dois forem iguais, existe o limite geral aí, certo, galera? Então, né, essa é a nossa primeira aulinha aí de limites, né, de cálculo. Espero que vocês tenham gostado, né, e na próxima aula nós iremos explicar mais, né, esmiuçar aí alguns outros tópicos, né, mais teóricos, né, sobre essa parte aí, né, os limites, limite lateral. Vamos ver exemplos mais práticos e vamos entender algumas coisas do tipo, não era mais fácil só pegar esse 1 aqui e substituir lá e já dizer que o limite era 2 sem fazer toda essa análise aí? Aí é onde a gente vai ver que não necessariamente, certo, galera? Então, espero que vocês tenham gostado. Abraços e até a próxima! Isso é tudo, pessoal.